Olá, neste vídeo irei apresentar o trabalho final da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados. O tema deste trabalho é árvores de múltiplos caminhos. As árvores de múltiplos caminhos tornam mais eficiente a obtenção e atualização de informações. O uso de árvores não balanceadas, as árvores de pesquisa binárias, tem um custo maior de acesso às informações quando estão em uma memória secundária, pois elas não são balanceadas, diferentemente das árvores de múltiplos caminhos. As árvores de múltiplos caminhos também propõem uma outra forma de organização dos dados, buscando uma melhor eficiência no seu acesso, diferentes variações e implementações, as quais serão apresentadas no decorrer do vídeo. A primeira variação que será apresentada será as árvores B. As árvores B foram propostas pelo Rudolf Bayer Eden, Craig, em 1970, enquanto trabalhavam pela Boeing. Então, nas árvores B, cada nó ou cada página, ela contém um número fixo de filhos. No caso aqui a gente chamou de M. Esses M's correspondem ao número de ponteiros que cada nó pode ter. Então, cada nó poderá ter M filhos e contém M-1 chaves. Então, aqui nós temos a ilustração. Nós temos, então, nesse exemplo de árvore de ordem 3 ponteiros e 2 chaves. Então, como nós temos 3 ponteiros, podemos ter 3 filhos nessa árvore. As chaves dos nós sempre estão em ordem crescente. Então, todas as chaves sempre vão estar em ordem crescente e todos os nós folhas possuem a mesma profundidade, ou seja, estão no mesmo nível. Estão um ao lado do outro. Quanto à questão de ordem, há diferentes entendimentos pelos autores. Neste trabalho, iremos trabalhar com um livro do Odesk, e ele estipula que a ordem é caracterizada pelo número de filhos que um nó pode ter, ou seja, o número de ponteiros. Já algumas outras literaturas, como a do Corme, trabalha que a ordem seria o número de chaves que um nó pode ter. Então, agora, neste vídeo, toda vez que referenciarmos a ordem, seria o número de ponteiros que um nó tem. Então, algumas características das árvores B são que elas são generalizações das árvores de pesquisas binárias, elas são baseadas, vieram para melhorar as árvores de pesquisa binária, elas são balanceadas, como já foi dito, e possuem uma altura menor que das árvores de pesquisa. Então, aqui nós temos um exemplo de árvore binária, um exemplo da árvore B. No caso, nessa árvore aqui, nós temos uma árvore de ordem 4, e nós temos 4 possíveis posições de ponteiros para os filhos. Nesse exemplo aqui, nós só temos 3 filhos, mas poderia ter o quarto filho aqui também. Então, aqui temos uma representação das mesmas chaves adicionadas em diferentes formas de estrutura. Então, percebe-se que nas árvores binárias, para alcançar o elemento 50, a chave 50, nós temos que ir até o quarto nível. Se nós pensar que cada nível exige um acesso a disco, nós precisaríamos de 4 acessos a discos para chegar à chave desejada. Enquanto na árvore de ordem B, nós precisaríamos de apenas 2 acessos a disco. Ele já está no segundo nível, o valor 50. Então, percebe-se um ganho de performance quando temos que as árvores estão utilizando o disco para armazenamento das suas informações. Então, as árvores B têm algumas propriedades. Então, como foi dito, possui uma ordem M, que seria o número de filhos que o nó pode ter. O nó raiz, quando ele não for folha, ou seja, quando ele tiver filhos, ele obrigatoriamente deve ter no mínimo 2 filhos nessa situação. Então, se eu tiver uma chave só, ele tem que ter obrigatoriamente esses 2 ponteiros apontando para algum filho. Ele não pode ter somente um filho, diferente da árvore binária, que tu pode ter apenas um filho à esquerda ou um à direita, por exemplo. Todo nó não folha também possui K-ponteiros, certo? Então, todos os nós vão ter o mesmo tamanho.
e no máximo K menos uma chave, como foi dito. Então, se nós temos uma árvore de ordem 4, nós teremos 4 ponteiros, no máximo 3 chaves. E no mínimo, nós temos que ter duas chaves para cada ponteiro. E todas as nossas folhas estão na mesma altura da árvore. Então, como que se faz a pesquisa em uma árvore B? Então, o algoritmo de pesquisa recebe a chave e um nó N. Então, aqui nós temos o algoritmo que realiza a pesquisa, que ele está recebendo a chave, nesse exemplo pela variável K, e um nó pela variável N. Então, se a chave de pesquisa for localizada na árvore, vai ser retornado o nó a qual ela pertence. Caso contrário, se retorna nulo. Então, a pesquisa sempre iniciará pela raiz. Então, iniciando o algoritmo, vai receber a chave. Nesse exemplo, nós vamos pesquisar pelo número 41. Então, iniciando pela chave, o nosso I vai estar em 1. Então, o primeiro passo é nulo o nó? Não, o nó ele não é nulo. Então, essa variável I vai receber 1. Enquanto o I for menor que o número de chaves, então 1 é menor do que 2, porque eu tenho duas chaves nesse nó. E o K é maior que essa chave de I, maior que 12, 41 é maior que 12? Então eu incremento o I. O I passa para 2. Faço o mesmo teste. O I é menor que as chaves? 2 é menor ou igual a 2. O K, que é 41, é maior que a chave de I, maior que 25? Então, o I recebe 3. Nesse momento, o I ficou maior que o número de chaves. Então, nós não continuamos esse laço e o I ficou maior que 3. O I é maior que o número de chaves do nó, que agora nós estamos... Então, e o K é menor que a chave, 25? Não. Então, o que acontece? Nós temos que pesquisar novamente na árvore em outro nó. Qual é esse nó? É um nó apontado pelo I-1. O I estava em 3, menos 1, 2. Então, ponteiro 0, ponteiro 1, ponteiro 2. Esse ponteiro 2 aponta para esse nó. Então, o algoritmo ele recomeça e faz todo o procedimento de novo. O nó é nulo? Não. O I recebe 1 e vamos percorrer todos os elementos até encontrar o elemento desejado. Então, o I começa em 1. 1 é menor que 3 nessa situação? Então passa para 2. 2 é menor do que 3? Menor ou igual a 3? O K é maior do que a chave? 41 é maior do que 41? Não. Então, a gente parou aqui no I2. 2 é maior que o número de chaves? Não, 2 não é maior que chaves. O K é menor do que a posição que eu estou? 41 é menor que 41? Não. Então, significa que eu localizei. Eu vou retornar o N. Então, a gente retorna o N. Um algoritmo de pesquisa numa árvore binária é bem simples e é executado através de uma recursividade. Mas como que é montada uma árvore de pesquisa? Como que ela é construída? Como são os métodos de manipulação da... Então, como é realizada a inserção de chaves em uma árvore B? A inserção sempre é realizada nos nós folha. E durante a inserção, ela pode ocorrer duas situações. O nó pode possuir menos chave que o máximo permitido, ou o nó já possui o máximo de chaves permitido. Então, aqui tem um algoritmo de inserção na uma árvore B, onde nós recebemos a árvore
e a chave que nós desejamos inserir. Então, o primeiro passo é localizar o nó folha que nós vamos inserir a nova chave. Depois pode ocorrer duas situações, como foi dito. O algoritmo identifica que o nó não está cheio, ou a segunda situação é quando o nó está cheio. Então, vamos ver a execução desse algoritmo com alguns exemplos a seguir. O primeiro exemplo de inserção é quando o nó possui menos chave que o máximo permitido. Então, nesse exemplo, nós vamos inserir o elemento 6. Aqui o algoritmo está reduzido, somente apresentando os trechos de códigos necessários. Então, vamos receber a árvore e a chave que nós desejamos inserir, que nesse caso é o 6. Então, o primeiro passo é encontrar uma folha para inserir no K. Então, iniciamos em 12. Como o 6 é menor que 12, nós temos que procurar nesse nó aqui. Então, verificamos que o nó não está cheio. Então, apenas inserimos o K. Localizamos a posição e inserimos o K. Nisso, inserimos o elemento. Essa foi a primeira situação exposta, onde o nó não está cheio. Uma segunda situação é quando o nó já possui o máximo de chaves permitidas. Então, nesse exemplo, agora vamos inserir a chave 35. Então, o primeiro passo é encontrar uma folha para inserir o K. Então, vamos ter que encontrar 35 é maior que 7, passa para o próximo, 35 é maior que 12, passa para o próximo, 35 é maior que 25. Então, temos que procurar agora neste nó inferior aqui, nesse nó filho. 35 é maior que 29, mas ele é menor que 41, então ele tem que entrar nessa posição aqui. Porém, o que acontece é que esse nó agora, ele está cheio. Não tem como manter assim, porque ele está violando a propriedade. Então, nós temos que dividir. Então, ó, cria-se um novo nó irmão, nó 2. Distribui as chaves entre os nós e a mediana e o K entre os nó 2. Então, a gente vai distribuir esses elementos entre os nós. E a mediana vai ser deslocada para o nó pai. Então, nós dividimos o nó, pegamos a mediana e colocamos ela no nó pai. Como nós estamos num laço de repetição, aqui, ó, o enquanto ele vai ficar executando até retornar. Inserimos a mediana. E aí a gente vai ver, se o nó está cheio de novo, o que vai acontecer? Nós temos que repetir o procedimento. Então, nesse caso, vamos fazer a mesma situação. Vamos dividir, pegar a mediana que era 12 e vamos promover o 12 para ser a nova raiz da árvore. Então, esse processo ele é sempre recursivo e vai verificando toda vez que altera um nó, ele reverifica o nó para ver se o nó não está violando nenhuma propriedade da árvore B. O próximo algoritmo seria o algoritmo de remoção de chaves das árvores. Ele, na verdade, ele é o oposto da inserção. Então, o que a inserção faz é, ou insere no nó, pode acontecer de a remoção ser de um nó não folha, ou pode ser, e a segundo momento, é verificar se não houve nenhuma violação de propriedade quando a gente removeu o elemento, porque ele pode ser removido em um nó não folha ou em um nó folha. Então, um exemplo de remoção de uma chave que não viola nenhuma propriedade, que, por exemplo, o elemento 50. O elemento 50, ele está bem aqui no final da árvore. Então, iniciaríamos ele
a pesquisa pela raiz. O nó não é nulo, 50 é maior que 12, nós descemos para o nó inferior à direita, não encontramos, chegamos no elemento desejado. Então, encontramos o nó que tem o elemento 50. Então, se o nó não é nulo, então vamos verificar qual é a situação dele. O nó não é um nó folha? Não, o nó é um nó folha. Então, simplesmente vamos remover os 50 do nó. Então, removemos os 50 do nó. E entramos num laço de verificação se não houve violação de propriedade. O nó não está subutilizado? Não, o nó está com todas as propriedades corretas. Então, retorna. Finalizou a remoção. No exemplo 2, quando nós vamos remover uma chave, no qual irá ocorrer uma violação de propriedade. O nó vai ficar com menos chaves que o mínimo exigido. Então, vamos iniciar a remoção do elemento 6. O 6 começa pela raiz. 6 é menor que 12, 6 é menor que 7, localizamos o 6. O nó é um nó folha, então removemos o nó, a chave do nó. Violou a propriedade porque o nó ficou vazio. Entramos nesse segundo passo, que é o nó, ele está subutilizado. Há um irmão com chaves suficientes, então o irmão dele, desse nó que está violado, ele tem duas chaves. Então o que nós vamos fazer agora? É redistribuir as chaves entre seu irmão. Então, entre 7, 9 e 10, nós iremos fazer o quê? Dividir. O 7 desce e o 9 é promovido para o pai e retorna. Com isso, a árvore foi corrigida as propriedades e ela continua balanceada. No próximo exemplo, seria a remoção de uma chave com violação de propriedade, onde o nó ficará com menos chave que o mínimo exigido e como o irmão possui mais chaves que o mínimo, os nós devem ser unificados juntamente com o pai. Então, por exemplo, vamos remover o 18. Ao remover o 18, localizamos ele e removemos. Violou a propriedade. Então, qual é o primeiro passo a ser feito? É pegar o 29 e unificar com o irmão. Então, descemos o 25 e juntamos com o 29. Com isso, a árvore ela foi novamente balanceada. O quarto exemplo é a remoção da chave de um nó interno, certo? Onde deve ser colocada a menor chave do seu nó sucessor. Então, para remover o 9 aqui, ó, o 9 não é um nó folha, é um nó pai. Então, o que vai acontecer? Nós vamos localizar ele, primeiro passo, encontramos o nó. Ó, ele não é folha. Então, vamos pegar uma variável S e vamos botar o sucessor mais próximo existente. Então, qual é o sucessor mais próximo de 9? É o 10. Vamos substituir K pelo S. Então, no lugar do K, que é 9, vamos botar o 10. Colocamos o 10. Agora, o nó vai ser o nó que continha o valor do S. Então, esse aqui agora é a variável nó. Vamos remover o S, que é o 10, de nó. Removemos, ficou vazio. Então, o que aconteceu? Aqui nesse momento houve uma violação de propriedade. Então, nós temos que entrar nesse laço de repetição para verificar se não houve nenhuma violação. Então, o nó não está subutilizado? Tá. Há um irmão com chaves suficientes para nós fazermos a distribuição de chaves? Não, aqui só tem uma. Não tem como distribuir. O nó se o nó pai é uma raiz,
Não, o nó pai não é uma raiz. O nó pai é um nó intermediário aqui. A raiz é o 12. Então, vamos fazer a fusão do nó. Então, o que é fazer a fusão do nó? É juntar os elementos e promover o elemento mediano. Como não tem elemento mediano, eu não posso dividir ele, ele vai ficar vazio, o elemento pai. E aí o nó recebe o nó pai. Ó. Então, agora o nó é o nó pai. Vamos continuar o laço. O nó está subutilizado? Tá. Há um irmão com chave suficiente? Não. O nó irmão é 35, não tem chave suficiente para distribuir. O nó pai é a raiz? Ó, nesse caso, o nó pai é o raiz, que é o 12. Então, o que nós vamos fazer? A raiz tem somente uma chave? Sim, a raiz tem somente uma chave. Então, vamos fazer a fusão do nó e formar uma nova raiz. Então, o 12, ele desce, unifica com 35 e esse nó agora é promovido para ser a nova raiz da árvore. Com isso, nós concluímos a remoção dos elementos do elemento 9 da árvore. A próxima variação das árvores é a árvore B estrela. A árvore B estrela é uma variação das árvores B e a característica principal dela é que ela busca uma menor frequência de divisão dos nós. Certo? Então, a redistribuição das chaves vai ocorrer entre os nós irmãos até atingir o máximo das chaves entre os dois nós. O algoritmo de pesquisa é idêntico da árvore B. E agora a propriedade da árvore B ela tem uma característica um pouquinho diferente. Que antes a gente estava trabalhando que as árvores B ela tem metade sempre da ordem preenchida. Ou seja, uma chave, um nó pai pode ter no mínimo 2 nós filhos. Agora nós estamos dizendo que ela tem que ter 1/3 preenchido. Certo? Então, Knuth propôs essa árvore em 1973 e a diferença ocorre principalmente na inserção. É quando o nó que a gente está inserindo o elemento já possui o máximo de chaves permitidas, mas o seu irmão possui menos chaves permitidas. Então, as chaves vão ser distribuídas entre eles. E quando o nó e seu irmão já possuem o máximo. Os dois nós estão cheios. Então, nessa situação que vai se criar um novo nó, diferente das árvores B, que quando o nó já estava cheio, sempre se criava um nó. Então, agora vamos criar um nó somente quando o nó e o irmão estiverem cheios. Então, isso gera um atraso na criação de novos nós. Então, como é que ocorre a inserção? A inserção segue as mesmas características da árvore B. O primeiro passo é localizar onde que nós vamos inserir, em qual nó será inserido. Então, localizamos o nó. Aí que vem a diferenciação. Nós vamos verificar esse nó está com o máximo de chaves. Não tem como colocar mais chaves nesse nó. Comparando com a árvore B, nós iríamos dividir já esse nó. Já iríamos criar um nó. Mas nessa situação, o irmão ele tem menos chaves que o máximo. Ele tem ainda 3 posições aqui para ser utilizadas. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que dividir essas chaves entre os dois nós para poder conseguir incluir o 4. Então, pensando que nós temos um grande espaço agora, como se fosse um grande espaço, nós temos que inserir a chave 4. A nova mediana agora vai ser o elemento 10. Então, o 10 ele vai ser promovido ao pai e as chaves vão ser distribuídas, inclusive os espaços vazios. Então, note, nós não criamos um nó novo e redistribuímos as chaves entre os nós irmãos. Então, com isso, agora nós temos como colocar mais um elemento, mais uma chave neste nó e mais uma chave nesse nó irmão, sem a necessidade de criar um novo nó. Então, por isso que fala que essa árvore traz um atraso na inserção dos nós. O exemplo 2 mais simples, pois
já existe espaço suficiente. Então, nesse caso, nós vamos inserir o 6 e o 35. O 6 achou um nó, inseriu, ficou cheio, mas não violou nenhuma propriedade. Vamos inserir o 35, mesma situação, não violou nenhuma propriedade. Agora nós vamos inserir o elemento 8. Mesma situação, vamos localizar o ponto de inserção dele. O nó já está com o máximo de chaves. Vamos verificar o seu irmão. O irmão também já está com o máximo de chaves. Então, nessa situação, sim, nós iremos criar um novo nó. E vamos distribuir as chaves entre agora os 3 nós, e não somente com um nó novo. Então, pensando que temos um grande espaço, vamos dividir essas chaves em 3. Então, agora nós vamos promover o primeiro conjunto de chaves, o segundo e o terceiro. Dividir uma chave entre os 3 nós e vamos definir agora os novos elementos, as novas chaves dos elementos pais e atualizar os seus ponteiros. Então, agora, ao invés de ter um nó continuar cheio, que nem estava, não, as chaves são divididas entre os 3. Então, agora nós temos condições de usar os 3 nós novamente. A próxima variação são as árvores B+. As árvores B+ são uma variação das árvores B, e ela tem uma característica diferente das árvores B, que os nós folhas, eles são interligados, e a gente consegue ter um avanço sequencial nos nós folhas. E o elemento pai sempre vai estar incluído numa folha. Então, como é que ocorre a inserção? A inserção é sempre feita num nó folha, mantendo as ordenações, e o nó é dividido em 2, a chave mediana é copiada no pai. Por exemplo, vamos inserir o elemento 5. Então, o elemento 5 ele vai ser inserido, vamos localizar ele, a gente insere ele, violou a propriedade, nós promovemos o elemento pai para o nó pai, criamos um novo nó, distribuímos as chaves entre os nós e mantemos a chave promovida no nó pai e no novo nó. Então, a chave foi promovida, ficou no nó pai e no novo nó. Para remover o elemento 7, nós localizamos ele no nó folha e removemos ele do nó, mas mantemos ele no nó pai, para manter o caminho da árvore. Então, essas árvores B+, elas têm uma vantagem. Se nós quisermos imprimir todas as chaves, obter todas as chaves, basta nós percorrermos os nó folhas sequenciais. Então, isso aqui iria gerar menos acesso às mídias secundárias. Outra variação seriam as árvores B+ prefixadas. A diferença entre a árvore B+ e a B+ prefixada basicamente se dá que na árvore B nós temos todo o elemento repetido no nó pai. Na árvore B+ prefixada, nós vamos ter apenas o prefixo no pai. Então, nesse caso aqui, nós temos o prefixo B, que é o menor prefixo possível que identifica o próximo nó filho. Então, aqui nós temos o BQ, que é o menor prefixo possível das chaves. Basicamente, é essa a diferenciação entre a árvore B+, prefixada da árvore B+. Uma outra variação seria as árvores de indexação binária, as bit tree. Então, existe um bit de diferenciação que separa as chaves dos nós folhas. O restante da árvore, ela segue a mesma característica da B+ prefixada, certo?
Então, as duas chaves são separadas por um bit de diferenciação. Esse bit é calculado pelo tamanho da chave em bits, menos 1, e o log do XOR entre duas chaves. Então, vamos ver um exemplo. Exemplo de uma folha aqui. Então, nós temos uma folha que teria as chaves K, N, O, R e V. Então, esses espaços em azul seriam os separadores dos uma folha, seriam os bits de diferenciação. Então, o primeiro passo é calcular o bit de diferenciação entre o N e o K. Então, se nós pegarmos o K em binário e o N em binário e fizermos XOR, onde é igual, os bits forem iguais a 0, onde forem diferentes a 1. Então, sobrou o número 5. Então, se nós aplicarmos a forma 8 menos 1, 7, menos o log de 2 do XOR, log de 2 de 5, log de 5 na base 2 é 2,3. Como nós temos que arredondar para baixo, fica 2. Então, 7 menos 2, 5. Então, 5 é o bit de diferenciação. E nós vamos fazer esse procedimento para todos. Então, entre o O e o N é 7. Entre o R e o O é 29 menos 3. Vai dar 29. O log de 29 é 4,8, que dá 4. Então, 8 menos 1, 7, menos 4, 3. Então, nós vamos fazendo todo esse procedimento para todos e calculamos o bit de diferenciação. E esses nós apontam geralmente para arquivos de dados que vão estar contém informações espalhadas no arquivo. Então, facilita a localização dessas informações nos arquivos. A forma de pesquisa é bem simples, tá? Então, se nós formos pesquisar pela chave R, que tem esse número binário, a primeira coisa que o algoritmo faz é atribuir o primeiro registro, o R. Ele atribuiu o registro R e vamos verificando se a chave, o 5. Então, o primeiro bit de diferenciação é o 5. Então, a gente vai lá no sexto bit. O sexto bit está ligado? Ele é 1? Não, nesse caso é 0. Então, considera todos os bits a seguir que sejam maiores que o atual. Então, nós vamos considerar o 7 e vamos para o 3. Vamos ver agora o 3. O 3, o próximo bit está ligado? Tá. Então, a gente diz que R agora é esse registro. Então, agora o R é 3. Se ele estava em 5, passou para 3. Vamos para o próximo. 5. Não está ligado também. Então, desconsidera e acha todos menores. Não tem mais nenhum menor, chegou no 3. Então, nós vamos ler o registro R, que é o 3 do arquivo, e vamos comparar se a chave que nós estávamos pesquisando, que é R, é igual à chave do registro, que é R. Então, nesse caso, foi localizada a chave, nós retornamos o R. Se não, retorna nulo. Por fim, nós temos a última variação, que é as árvores R. As árvores R têm uma característica um pouquinho diferente, que elas armazenam não somente chaves, elas armazenam registros que seriam mais para posições em um plano cartesiano. Então, ele armazena um conjunto de posições cartesianas, certo? Então, um exemplo de inserção numa árvore de ordem 3. Então, nós temos nesse caso, 3 elementos geográficos, que é 3 formas que seriam quadrados e um retângulo. Tem 4 posições cartesianas. Então, vamos inserir o R1, o R2 e o R3. Aqui não teve nenhum problema, porque nós tínhamos uma árvore de ordem 3, que é considerada um número de posições. A ordem, nesse caso, aqui é considerada como um número de chaves, que a árvore aceita. Quando formos inserir o quarto elemento, não tem espaço. Então, ocorre o mesmo procedimento. Nós temos que fazer a divisão. Só que aqui é um pouquinho diferente. Então, nós vamos pegar e criar novas formas que englobem os elementos, a posição daqueles elementos no plano cartesiano. Então, aqui nós temos que criar o elemento 5 e o elemento 6. Então, dentro do elemento 5 ficou o 1, o R1 e o R2. Dentro do 6 ficou o 3 e o 4. Então, fizemos a divisão. Vamos adicionar mais 2 elementos. Então, adicionando o 7 e o R8,
também não há problema, porque nós temos espaço nas árvores. Então, basta adicioná-los ele e ampliar a área de cada um desses dos R5 e do R6. Agora vamos inserir mais um elemento, o R9. O que acontece se nós inserirmos o R9? O R9 vai ter que ser incluído nesse nó. Só que esse nó viola a propriedade, então nós temos que dividir. Só notem que o R8 ele ficou sobreposto entre o R10 e o R11. Então, o que vai acontecer nessa situação? O R6 ele deixa de existir e é criado o R10 e o R11. O R10 vai receber o R4, o R3 e o R11 vai receber o R8 e o R9. Só que notem que agora, nesse caso, para chegar no R8, nós temos dois caminhos. Ele pode estar tanto em R10 quanto no R11. Isso gera um problema, pode gerar uma lentidão na pesquisa, porque nós vamos ter que verificar um nó. Os filhos de R10, ele não vai estar, nós vamos ter que verificar também o R11. Então, nessa situação, foi gerada as árvores R+. As árvores R+, seguem o mesmo conceito da B+. Então, ela mantém o R8 nos dois nós. Então, ele vai manter o R8 no R10 e manter o R8 no R11. Então, ainda temos aqui alguns materiais complementares sobre a árvore B estrela, a árvore B+, prefixada, bit e a R. Era essa a apresentação que tinha que ser para ser feita. E esse material complementar também vai ficar na descrição do vídeo para facilitar os acessos.